dia, irmãos. É uma alegria ter sido convidado para participar desse momento com vocês. Piracicaba é um lugar que sempre está no nosso coração. Os irmãos muito amáveis, muito queridos, e é muito bom estar com vocês aqui. Eu gostaria de meditar um pouquinho, falar sobre que eventualmente vem grandes tribulações e o Senhor dá grandes livramentos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma história importante de um rei de Israel e que a palavra de Deus, a Bíblia disponibilizou aí vários capítulos sobre esse rei. E eu queria então compartilhar com os irmãos um tema até que eu chamo de orações e lágrimas, que é a história do rei Ezequias. Vamos abrir então as escrituras, no 2 Reis, capítulo 20. Para a gente poder estudar um pouquinho esse tema que o Senhor tem colocado no meu coração e aprender lições importantes para as nossas vidas práticas diante de grandes desafios que vão aparecendo nas nossas vidas. 2 Reis, capítulo 20. Faço a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e esta cidade também te livrarei. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-ei, uma pergunta, adiantar-se-ei a sombra de 10 graus ou a retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. É interessante nós conhecermos um pouquinho da vida de Ezequias, esse rei, de quem foi de fato esse rei. Esse rei começou, o primeiro ensinamento da palavra, que a palavra nos dá, é que esse rei começou a reinar com 25 anos de idade. O Senhor deu o trono para ele quando ele tinha 25 anos de idade. E aqui tem uma mensagem importante para os nossos jovens, que por vezes existe uma preocupação dos jovens: qual é o momento em que eu, de fato, começo o ministério? Porque existem muitos ensinamentos. Olha, você tem que começar com a idade do Senhor Jesus, porque ele tinha 30 anos.
Tá? Mas esquece que os discípulos provavelmente eram mais novos que o Senhor Jesus, muitos deles pelo menos, e tinham na casa dos 22, 23, 24 anos. É fazer conta. Tá? Aí você vai chegar a esse cenário. Então, esse argumento não vale. Tá? E a gente tem tantas histórias da palavra de Deus que mostram que jovens começaram atividade espiritual desde cedo, que fica aí um incentivo para os nossos jovens, para que realmente se empenhem desde cedo na obra do Senhor. E aí estamos nos referindo a tanto as jovens homens como as donzelas. É importante esse ensinamento. E o Senhor usa de uma forma extraordinária os mais jovens, porque eles têm a força, têm a vigor. Mas o que a gente tem que entender é que às vezes as pessoas estão dizendo: ah, veja só, tem que começar depois dos 30 dias, tem que ter mais idade. Na realidade, a gente tem que entender o que essas pessoas estão querendo dizer. Na realidade, a preocupação não é a idade propriamente dita. A preocupação é com a maturidade espiritual. E se nós tivermos uma maturidade espiritual e conseguimos mostrar isso, essa coisa da idade, ela desaparece. Aliás, ontem na minha caminhada por Piracicaba, cidade linda, com o nosso irmão, a gente até falava um pouco desse negócio de idade, e ele nem sabia que eu tinha meditado sobre esse tema aqui de Ezequias. É interessante, né, como o Senhor opera. Eu creio que o Senhor dá no coração já muito antes do dia da reunião. Outra coisa interessante é que esse homem de 25 anos de idade, esse rei, ele é um homem profundamente comprometido com Deus. Era um homem temente a Deus. Ele fez algo com 25 anos extraordinário. Ele abriu as portas de Jerusalém. Um grande desafio que existia. E ele fez essa obra maravilhosa. Ele convidou os sacerdotes, os levitas, para retomarem suas atividades. Os convidou à santificação. Também esse rei Ezequias tinha uma característica muito interessante, que a gente vê isso tanto em Isaías, como Crônicas, como aqui em Reis também, que ele, quando falava às pessoas, aos sacerdotes, aos levitas, ele falava de forma que atingia os seus corações. Interessante aí para nós, né, que queremos falar com as pessoas, que possamos também falar atingindo os corações. Que é importante atingir os corações. Não ficar só atingir a mente, mas o coração também é importante. Esse homem, ele fez uma aliança com o Senhor. Uma aliança tal, de forma que ele encontra o Estado de Israel, o povo de Deus, totalmente idolatrado. E ele faz uma aliança. Olha só, a gente está falando de uma pessoa, de um jovem. Ele faz uma aliança com o Senhor e ele começa a tirar de dentro do povo de Deus toda a idolatria. Olha o desafio que esse homem teve. Mudar a cabeça do povo. Voltar às bases. Voltar ao passado, aquilo que Deus efetivamente havia ensinado. É um tremendo de um desafio. E ele consegue fazer isso. Outra coisa interessante que esse homem faz, ele protege o povo dos assírios. Ele tem uma estratégia extraordinária, porque eles estão num lugar de pouca água. Quer dizer, dificuldade de água, e haviam cavado várias cisternas e vários lugares onde tinham água. E quando o povo, os assírios, vêm atacando, ele tem uma estratégia de encher os poços de água que eles tinham cavado com pedras, enterrar aqueles poços para que o inimigo não tivesse acesso à água. Do outro lado, ele protege o povo dele cavando, inclusive existem essas cisternas, esses túneis de água que saem da cidade até a fonte, para que o povo tivesse água no seu meio. Olha a capacidade que Deus dá a este rei. E é um homem profundamente comprometido.
Quando os reis tentam atacar ele, provam ele, dizem que vão destruir o povo dele. Também esse rei Ezequias, diante da provocação, diante de mensageiros, ele faz o seguinte, ele diz, eu tenho o Senhor, eu confio no meu Senhor. Esse era o nosso rei. E nesse cenário de hoje, dessa história que eu leio, e faço só esses comentários que são extraídos de vários textos, de crônicas, textos de Isaías, é para a gente refletir um pouco da situação deste homem. Veja só, Ricardo, naqueles dias, quem estava ali como profeta era Isaías, o profeta Isaías. E ele diz uma coisa, ele leva uma mensagem. Meus irmãos, pensem comigo. Pense comigo, alguém batendo na sua porta, na porta da sua casa, e dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma mensagem para você. Prepara as suas coisas da sua casa, põe em ordem lá a sua contabilidade, põe em ordem lá as coisas com a família, porque você vai morrer. Foi anunciado para ele a morte dele. Meus irmãos, pensem no coração daquele homem, daquele rei. Um homem que fez grandes coisas na obra de Deus. Era um homem comprometido, agora ele recebe essa informação. E ele vive duas tribulações profundas. Por quê? Porque ele está doente, a gente vê isso no texto, ele está com úlceras. Está com úlcera. Ele está doente, debilitado, fragilizado. E ainda ele tem uma outra tribulação muito grande. Ele era muito comprometido com o seu povo. E os assírios estavam invadindo e querendo invadir a sua cidade. Pense você na situação deste homem. E quando você começa a refletir nessa situação, a gente diria hoje que esse homem estava a ponto de não é um estresse, mas a ponto de um desânimo profundo, a ponto de um colapso nervoso, depressão, é esse o termo que eu queria dizer, depressão profunda, tá? É aí que eu queria chegar. Teríamos isso hoje. E ele, quando ele recebe essa mensagem, aqui a gente tem que entender e tem que pôr isso no coração. Quando ele recebe essa mensagem da morte dele, ele vive esse cenário todo, ele faz uma coisa extraordinária. Preste atenção. Ele está na cama dele, porque ele está enfermo. Ele então vira o rosto contra a parede. E ele começa a fazer oração. E ele faz uma oração e coloca diante de Deus tudo o que está lá dentro. Isso aqui, meus irmãos, é algo que a gente precisa aprender. Porque muitas vezes nós somos superficiais nas nossas orações. Nós não derramamos diante do Senhor os nossos corações. Nós ficamos tímidos diante do Senhor, ainda que as situações sejam gravíssimas. Mas ele não foi tímido, não. Ele coloca, ele derrama diante do Senhor e diz, Senhor, lembra-te, peço que andei contigo diante de ti com fidelidade. Ele fala, ele conversa com o Senhor, Senhor, eu fui fiel, o que está acontecendo comigo, por que eu vou morrer? Senhor, eu tirei os ídolos de Israel, por que eu vou morrer, Senhor? Eu andei com interesse de coração, E ele fez algo que nós precisamos muitas vezes fazer e não temos força. Ele chorou profundamente diante do Senhor. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, será que o Senhor vê as nossas lágrimas? Será que o Senhor sente aquilo que nós estamos falando para Ele com intensidade? Qual é a resposta? Sim. O Senhor sente aquilo que você está sentindo. Ele entra, ele permeia no seu coração. Por isso que não adianta nós
quando nós estamos fazendo uma oração, quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma intimidação, não adianta a gente estar com o coração endurecido diante do Senhor. Sabe por quê? Porque para Deus não faz diferença. Para os outros não faz diferença. Para aquele que está olhando em volta de você, a situação não faz diferença. Mas para você faz a diferença. Você não vai enganar a Deus. Você não vai enganar os outros que estão à sua volta, mas você está se enganando a si próprio. Não é isso que Deus espera. Deus espera que você alivie o seu coração diante dele. Esse homem faz isso. Essa palavra que ele chorou muitíssimo. E quando o profeta Isaías está saindo de dar o recado, está saindo lá do palácio, Deus chama a Isaías. Observem que foi rápida essa resposta de oração. Deus chama a Isaías, o profeta, e só volta lá. Que eu ouvi as orações. Versículo 5. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A resposta rápida. Muitas vezes a resposta não é rápida. Muitas vezes a resposta é no momento certo. Porque para Deus não existe nem rápido nem demorado. Existe o adequado. E neste momento, nesta história, o adequado para Deus era responder daquela forma. E nós temos que ter maturidade para aguardar do Senhor, para não exigir do Senhor nem uma resposta rápida e nem uma resposta longa, mas uma resposta adequada. O resultado dessa história é que começa Deus fazendo uma promessa. Miguel, sabe quantos anos Deus dá a mais para ser rei? Ezequias? 15 anos a mais. Quantos anos você tem? 12. Mais do que você, ele ganhou de vida. Agora a pergunta que nós temos que fazer: o que é que nós vamos fazer com este adicional de vida que o Senhor está nos dando? Eu pergunto assim: Rebeca, você sabe quantos dias você vai viver ainda? Não sabe, né? O rei Ezequias sabia, queria viver 15 anos. Bastante tempo? Pouco? Depende. Se você souber que você vai viver só 10 anos ou 15 anos, vai ser muito pouco. Você vai achar que vai voar muito rápido. Então, é interessante essa análise. Tá? Mas Deus faz uma coisa, olha, Deus dá um sinal importante para... E Deus usa os recursos, tá? Para mostrar algumas coisas, algumas atividades. Eu vou tirar meu paletó. Uma das coisas que ele faz, ele prepara, manda Isaías preparar uma pasta de figo. Eu não sei qual é o indicador medicamentoso que tem essa pasta de figo, eu também não encontrei isso. Mas ele manda preparar uma pasta de figo e colocar em cima da ferida, da úlcera. E ainda assim, ele diz o seguinte: olha, eu vou dar um sinal de que você vai viver, de fato, 15 anos. Até porque Ezequias queria esse sinal. E ele dá um sinal interessante.
qual é o sinal que ele dá? Isaías faz duas propostas para ele. Olha, você quer que adiante o relógio ou você quer que atrase? O Ezequias, conhecedor da tecnologia daquela época e da ciência daquela época, ele disse o seguinte, olha, se adiantar é mais fácil. Mas se atrasar 10 graus é mais difícil. Então eu escolho a parte mais difícil. Eu quero ver o mais difícil. E acontece que Deus atrasa em 10 graus. A gente já tentou entender aí pelos meios científicos o que representa esses 10 graus. Tem algumas versões. A que eu mais gosto é de que isso representou mais ou menos 3 horas de atraso no relógio. Obrigado. Está dado o sinal. E a pergunta que a gente faz para esse texto e para a vida de Ezequias, que cabe a aplicação para a nossa vida, é quantas vezes Deus dá sinais para nós. E a pergunta que eu faço, o que é que nós fazemos com os sinais que Deus dá para nós? Sabe por que eu pergunto isso? Porque quando você lê o texto de Isaías, quando foi dado esse sinal, e essa comprovação de que ele haveria de ganhar 15 dias, 15 anos, desculpa, 15 anos, ele faz uma coisa extraordinária. Vamos abrir o texto em Isaías. Isaías 38. Isaías 38. Eu vou só ler o versículo 9. Olha o que ele faz. Ele faz um cântico. E aqui você pode ler depois com o tempo como é que ele descreve esse cântico, porque eu não vou discorrer sobre esse cântico. Mas ele escreve a história dele. O que a gente aprende disso? Nós aprendemos que este homem, depois do sinal, ele está com o coração tão ligado a Deus, que ele então resolve escrever a sua história e deixar registrado esse momento tão especial, como se fosse uma adoração a Deus, em forma de gratidão. Por isso eu pergunto, por isso que eu faço e chamo a reflexão. O que é que nós fazemos quando nós recebemos uma grande bênção de Deus? Será que nós escrevemos também cânticos? Será que nós escrevemos com a ponta da caneta ou com a ponta da caneta do coração, dentro do coração aquela gratidão, a gente faz aquela oferta ao Senhor, a gente medita e eleva os nossos pensamentos e as nossas mentes e os nossos corações diante de Deus e derrama de forma que aquele momento jamais será esquecido em nossa vida. Meus irmãos, eu temo que nós, porque isso acontece comigo, Deus faz muitos livramentos extraordinários na nossa vida. Deus dá sinais, mostra, e eu temo que nós tenhamos esquecido muitas vezes de escrever cânticos e louvores e adoração ao Senhor pelos grandes livramentos que Ele fez. Quantas vezes, quando eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, eu lembro dessa cena. O médico chegou na minha cama
porque eu tive hepatite em um quadro muito grave, e disse assim para o meu pai. A gente era pequeno, 6 anos, a gente lembra. Eu disse o seguinte: olha, esse menino tem até amanhã para dar um sinal. Se ele vai viver ou se ele vai morrer. E você vai ver esse sinal nas fezes dele. Se as fezes dele, se amanhã ele fizer cocôzinho branco, vocês não têm mais esperança. Você vai perder. Graças a Deus, estou aqui, né? O Senhor me livrou. E tantos outros exemplos. Só que essas coisas vêm eventualmente. A gente não está colocando diante do Senhor toda hora, a gente esquece dessas grandes histórias que Deus fez na nossa vida. Então nós nos ocupamos com coisas tão pequenas, que aparecem diante de nós, coisas tão pequenas. Nós potencializamos, nós valorizamos, nós discutimos, nós brigamos por coisas mínimas. E não vemos as coisas grandes que Deus tem feito na nossa vida, no nosso meio. Eu não controlei o horário, até que horas tem? Agora eu quero entrar numa outra área, que é muito séria para mim, para você, que eu tenho refletido. E esse texto falou muito essa semana comigo. Por isso que eu, inclusive, trouxe esse texto aqui. Depois desse cântico maravilhoso, qual foi o procedimento desse rei Ezequias? E é interessante que a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela revela exatamente como nós somos. Veja, não foi uma grande obra. Ele não escreveu um cântico. De repente, na continuidade desse texto, a gente viu um cenário completamente oposto ao que a gente tem aprendido até agora. Vamos ler? Versículo 12, capítulo 20 de 2 Reis. 2 Reis 20, versículo 12. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Alguém se interessou pela vida de Ezequias. Um outro reino, um reino da Babilônia, um reino que não tem absolutamente nada a ver com Deus, um reino pagão. Mas eles perceberam e quiseram ser agradáveis ao rei Ezequias. Presta atenção, meus irmãos. Eu vou fazer uma reflexão. Primeiro, antes de entrar de novo nesse texto, porque eu sou meio lerdinho mesmo, então eu gosto de falar as coisas bem claras. E eu pergunto para os irmãos, para quem é que Ezequias, quando estava na enfermidade, abriu o coração? Para quem? Para o Senhor, para Deus. Presta atenção. Para quem nós devemos abrir o nosso coração? Para quem? Agora presta atenção nessa história. Chegam mensageiros da Babilônia, povo pagão, nada a ver com Deus. Vamos ver o que acontece? Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio a rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Então respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa?
Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança. Meus irmãos, eu li esse texto propositalmente inteiro, porque aqui nós temos um conceito muito interessante e muito perigoso, meus irmãos, porque nós com frequência podemos abrir a nossa intimidade para pessoas que nós não devemos abrir a nossa intimidade. Ezequias estava feliz, Ezequias estava recuperado, Ezequias estava bem, estava alegre, tinha feito um cântico, mas agora ele pega e abre a sua intimidade para pessoas que não deveriam ver a sua intimidade. Em outras palavras, ele estava abrindo a sua intimidade para espiões inimigos. E se você aplica isso hoje, eu faço a primeira pergunta: quem são os espiões que querem sondar os nossos corações hoje? Quem é o espião do seu coração? Não faltam pessoas que querem sondar e entrar nos seus corações, nas suas mentes, no dia de hoje. E o principal deles, quem é a principal pessoa que quer entrar, sondar, entrar e tomar posse do nosso coração? O inimigo. Qual é o nome desse inimigo? O enganador. E nós às vezes estamos numa zona de conforto. E quando nós estamos nessa zona de conforto, o que nós fazemos? Nós abrimos a guarda. Mas, meus irmãos, por mais que você tenha aberto a guarda do seu coração, eu já vi muitas vezes, eu já abri minha guarda. Tem um ensinamento muito precioso aqui. Muito precioso. Quando Isaías, o profeta, ele chega para Ezequias e diz: olha, você fez uma coisa errada. Você vai pagar por isso, você vai ter consequência por isso. Qual foi a resposta da advertência de Ezequias para Isaías? Qual foi a resposta? Repita comigo. Boa. Palavra. Disseste. O que significa isso? Que a palavra do profeta Isaías fez a diferença na vida de Ezequias. Vocês estão entendendo? Num dos textos, em Crônicas ou em Isaías, diz a palavra de Deus que o coração de Ezequias se exaltou. Mas também diz, em seguida, no próximo versículo, que o coração de Ezequias se humilhou. Todos nós, como seres humanos, temos o risco de abrir a nossa intimidade. Mas quando a palavra vem, quando a palavra fala para você, naqueles tempos eram profetas, hoje nós temos a palavra completa. Ela vem para você, você leu a palavra, você orou ao Senhor. Então, você tem que fazer, e eu tenho que fazer como Ezequias. Boa é a palavra do Senhor. E se humilhar, ainda que se tenham consequências. A consequência gerada não foi tirada. Ele perdeu, foi invadido, seus filhos, pela sua talvez arrogância, perderam
grandiosa, foram trabalhar de escravos. Muito triste, muito triste. Mas mesmo assim, não por isso, não só por isso, Ezequias faz uma entrega ao Senhor. Que nós possamos fazer assim também. Possamos fazer entregas. Entregas completas. Para que o Senhor, mesmo em épocas de dificuldade, mesmo em épocas de aflições, possamos nós obter um coração entregue ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça com esses ensinamentos. Primeiro, abrir o coração ao Senhor. Segundo, fazer o cântico de louvor ao Senhor, jamais esquecer. Terceiro, se fizermos coisas erradas, se cometemos pecado, se abrirmos nossa intimidade, que sejamos também fiéis ao Senhor para reconhecer aquilo que Ele está nos dando, aquela palavra, para nos recompormos diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e dê a sua graça. Amém. Amém.